E Deus esteja nos abençoando, abençoando você e sua família, esteja nos dando a presença, a direção dele nessa semana. Seja uma semana de muitas bênçãos, principalmente quando a gente se dispõe a buscar a Deus, com certeza Ele nos abençoa. E nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero enfatizar um tema que eu já preguei aqui, mas eu acho que foi num sábado, que fala sobre doutrinas que dividem igrejas. Um domingo desse aqui eu preguei, não sei se vocês lembram, sobre por que existem tantas igrejas, não foi isso? E o que eu gostaria de enfatizar hoje é exatamente a questão doutrinária, que é o que mais divide as igrejas. As igrejas evangélicas, elas seguem unicamente, dizem seguir, unicamente a Bíblia. Mas só que eu vou mostrar a vocês aqui que existem algumas doutrinas que elas preferem substituir a Bíblia pela a tradição, basicamente, A Igreja Católica não, ela declaradamente a Igreja Católica ela coloca a tradição lado a lado com a Bíblia, entendeu? Ele diz que a tradição, não, isso daqui vem de muito tempo, então isso aqui vale igual a Bíblia. Eles dizem isso, entendeu? E os evangélicos não, os evangélicos dizem assim, não, é só a Bíblia, nada de tradição. Mas ao mesmo tempo, com as suas ações, os evangélicos mostram também que estão seguindo a tradição em algumas coisas. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, E por isso que eu gostaria de falar sobre isso, As igrejas evangélicas, elas são divididas por causa de doutrinas. As pessoas acreditam em algo e discordam de outras coisas e há então separação ali. E às vezes dentro da própria igreja existem visões diferentes. Mas o que é mais comum ainda que divide igrejas não é nem tanto doutrinas, mas sim medidas administrativas que fazem com que haja divisão dentro da igreja. Que medidas são essas? São opiniões em relação a como deve ser feito o trabalho da igreja. Algumas pessoas dizem, não, isso aqui deve ser feito assim. Questões que envolvem dinheiro, entendeu? Não, o dízimo deve ser para isso, deve ficar para aquilo. Aí um irmão lá dentro diz assim, não, isso aqui eu não concordei com isso. Ainda recentemente, tinha um irmão aqui de uma igreja aqui vizinho, aqui próximo, essas igrejas que abrem aí, costumeiramente. Ele estava falando comigo, me chamou para perguntar, porque ele disse que lá o pastor da igreja dele, o prédio da igreja é dele e ele paga a ele mesmo com o dinheiro que recebe dos dízimos dos irmãos. Quer dizer, ele não doa o prédio para a igreja, entendeu? Ele recebe o salário, o aluguel do prédio, que é dele, do dinheiro dos irmãos. Aí, não, paga o aluguel, é R$500 por mês. E ele achou superfaturado, entendeu? Porque é um prédiozinho simples, eu acho que não vale esses R$500. Mas como ele é o pastor da igreja, o prédio é dele, então ele mesmo estipulou. Ele mesmo estipulou que ali o aluguel é R$500 e que ele vai tirar do dízimo que os irmãos pagam. Mas aí, isso daí gera o quê? Muitos irmãos lá, esse irmão mesmo disse para mim que não estava concordando com isso. Porque ele achou assim, não, tudo bem que ele cobrasse, mas que ele cobrasse um valor menor, simbólico, alguma coisa assim. E esse irmão também, ele estava querendo fazer o seguinte, ele estava querendo pegar o dízimo dele e separar uma parte para fazer feira, para ajudar as pessoas, e entregar outra parte lá como dízimo. Mas ele estava querendo fazer isso exatamente porque o pastor estava agindo assim, entendeu? E ele percebia que a atitude do pastor lá não era de ajudar ninguém. A atitude do pastor era simplesmente de administrar a igreja, entendeu? E gerenciar os recursos da igreja. Não tinha trabalho social. Aí, esse tipo de coisa gera o quê? Divisões na igreja. Pessoas não concordam com isso. Não acho que isso aqui deve ser assim. Até a igreja adventista também tem isso. Porque a igreja adventista, o dízimo, ele não fica na igreja. As pessoas devolvem o dízimo aqui e o dízimo vai para onde? Vai para a sede regional da igreja. Aí alguns irmãos, inclusive, em alguns movimentos, já combateram isso, já tentaram
lutar contra isso, proibir isso. Mas só que o sistema da igreja continua, entendeu? O dízimo vai para lá. Não fica nada aqui. As igrejas adventistas funcionam dessa maneira, né? Chama-se regime representativo. As igrejas onde o dízimo fica na igreja local, chama-se regime congregacional. E o recurso fica todo retido na igreja. Isso daí gera muitas polêmicas, debates. Por exemplo, na igreja adventista atualmente, nos últimos anos, acho que os últimos 20, 25 anos para cá, gerou-se uma discussão, um debate muito grande sobre o fato de mulheres se tornarem pastoras. Aí foi votado já, acho que umas 3 ou 4 vezes para não. Toda vez que chegava lá para ser votado, porque de 5 em 5 anos tem uma assembleia, onde se reúnem todas as igrejas adventistas nos Estados Unidos, é isso? Uma assembleia geral. E eles votam alguns pontos. E um dos pontos que mais foi debatido foi isso, porque na Europa diz que já estão ordenando mulheres. Em alguns lugares, se não me engano, que era na Noruega, diz que eles já ordenam mulheres para ser pastores. Aí diz que eles querem levar isso para que seja geral, entendeu? Para que o mundo inteiro aceite que a igreja adventista ordene mulheres para ser pastores. Você pode procurar e não tem. Aí já tentaram diversas vezes, não conseguiram. E essas igrejas ali que ordenaram mulheres, elas estão batendo de frente com a... Então isso daí gera o quê? Divisão. Separação entre as igrejas, né? São exemplos, entendeu? De causas pelos quais as igrejas se dividem. Causas administrativas. Teve um caso aqui em Patos de uma igreja evangélica aí, que um pastor estava fazendo política dentro da igreja. E ele é uma igreja grande, muitos membros, entendeu? Acho que tinha mais de 500 membros essa igreja. E eu ouvi essa história, que dizia que aconteceu isso. Na época da eleição, ele trouxe o candidato a prefeito para dentro da igreja. Aí trouxe ele lá para frente da igreja. Aí tinha uns irmãos na igreja que eram do outro lado, entendeu? Não eram do lado daquele candidato. Ele disse que nessa mesma hora que esse candidato chegou na igreja, aqueles irmãos fizeram o quê? Saíram, foram embora. Aí o pastor não gostou daquilo, passou mal, deu um passamento, morreu dentro da igreja. Puf, caiu duro. Aconteceu aqui em Patos. Tá entendendo? Coisas que não tem nada a ver o quê? Com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Mas o ser humano é desse jeito, entendeu? Gosta de discutir por detalhes. E isso daí é o que ocasiona divisões. Divisões no sistema local da igreja, no sistema geral. Mas existem divisões maiores, que são as divisões teológicas. São divisões relacionadas a como a igreja, como o grupo religioso interpreta a Bíblia. E é exatamente o que eu vou falar brevemente sobre isso aqui. É um assunto interessante. As 7 doutrinas que mais dividem os evangélicos. A primeira delas é a doutrina da predestinação. Você já ouviu falar sobre a doutrina da predestinação? Também é chamada calvinismo. Porque foi uma doutrina criada ou desenvolvida por João Calvino. O que é que ensina a doutrina da predestinação? O calvinismo. Sabe o que é? Existem 5 pontos que o calvinismo ensina. Que pontos são esses? O primeiro é o ponto da depravação total. O que significa isso? Que ninguém alcança a salvação por si mesmo. Todos estão alienados de Deus. Isso é verdade? O que é que vocês acham? Nenhum ser humano não tem condição de se salvar por si mesmo. Isso é verdade? Isso é verdade. Esse ponto aí está correto. Agora vamos ao segundo ponto do calvinismo. Fala aqui da eleição incondicional. O que quer dizer isso? Significa que Deus escolhe umas pessoas para se salvar e escolhe outras pessoas para se perder. E a vontade da pessoa não pode nada. Esse é o segundo ponto do calvinismo. Ele diz que Deus é que determina. Deus foi que determinou que Adão pecasse. O que é que você acha? O calvinismo ensina isso. E Deus determinou que Judas traísse Jesus. Foi da vontade de Deus. E Judas não pôde fazer nada. Ou seja, Judas não tinha livre-arbítrio. O calvinismo, o segundo ponto, fala isso. O terceiro ponto
do calvinismo é a expiação limitada. O que é isso? É que Jesus morreu apenas para os eleitos. A expiação significa o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele beneficiou apenas os eleitos que Deus escolheu para se salvar, entendeu? As pessoas que Deus condenou, então o sacrifício de Cristo não serve para elas. E eles dizem assim: não importa o que você faça, tudo o que você fizer foi determinado por Deus, e no final você vai ser salvado de qualquer jeito. E a pessoa ruim, não é isso? Não importa o que ela faça, não importa que ela leia a Bíblia, se Deus escolheu ela para se perder, não adianta nada, no final ela se perde. Isso daí é doutrina da predestinação. O quarto ponto é graça irresistível. Ou seja, é a graça de Deus, você não pode resistir a ela. Você não pode dizer assim: não, eu não quero Deus. Está entendendo? Fala que Deus escolheu a pessoa e a pessoa não pode dizer não para Deus. Esse é outro ponto da doutrina calvinista. E o quinto é a perseverança dos santos. Significa o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Esses são os 5 pontos do calvinismo. O único dos 5 que eu concordo é o primeiro, que fala que o ser humano é impossível de salvar-se por si mesmo, não é isso? Mas os outros 4 eu discordo. E vocês, o que é que vocês acham? Então, essa doutrina aí do determinismo, do calvinismo, da predestinação é ensinada por qual igreja? Vocês sabem? Pela igreja presbiteriana. Basicamente, a principal igreja. A principal igreja que defende essa doutrina calvinista é a presbiteriana, mas existem outras também, entendeu? Outras igrejas que também seguem essa doutrina, mas a igreja presbiteriana foi fundada baseada no calvinismo, nesses 5 pontos. Que a grande maioria dos evangélicos, igreja batista, não concorda com isso. A igreja assembleia também não concorda. A igreja adventista também não. Qual é a doutrina que confronta o calvinismo? É a doutrina chamada arminianismo, que foi desenvolvida por Armínio. Assim como o calvinismo foi desenvolvido por Calvino, então o arminianismo foi desenvolvido por Armínio, Jacó Armínio, um teólogo que ele respondeu a cada um desses pontos com uma visão diferente, com a visão do livre-arbítrio, que o ser humano escolhe, pode escolher. Segunda doutrina que provoca divisões nas igrejas é a doutrina da imortalidade. Na Bíblia você vai encontrar a doutrina da ressurreição. O que é a doutrina da ressurreição? Todas as pessoas vão morrer e um dia vão ressuscitar. Apenas um pequeno grupo, no tempo do fim, que vai estar recebendo Jesus no novo do céu, vai ter o privilégio de não morrer. Mas todos os outros seres humanos vão morrer. Qual é a doutrina da imortalidade? É a doutrina que diz que a pessoa morre, mas a alma vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou fica vagando, ou fica reencarnando, entendeu? Essa é a doutrina da imortalidade. A doutrina da Bíblia é o quê? Ressurreição. Se uma pessoa morre e a alma dela vai para o céu, quando Jesus vier, Jesus vem buscar o quê? Se Jesus vem, ele disse assim: vai chegar o dia em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e aqueles que ouvirem sairão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Quer dizer, se o indivíduo diz que ele morreu, a pessoa morreu e já foi para o céu a alma, né? Quando Jesus vier, para que ele vai ressuscitar alguém, se já está lá no céu? Perceba bem que essa doutrina da imortalidade, ela é popular no meio evangélico. Quase todos os evangélicos acreditam nessa doutrina. Mas perceba que ela não tem alinhamento nenhum com a Bíblia. A Bíblia apresenta claramente que a recompensa das pessoas, boa ou má, só é dada quando? Na ressurreição. Na ressurreição. Esse foi o período que Deus determinou para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. E essa doutrina da ressurreição, ela é
praticada por uma minoria, apenas a igreja adventista, eu acredito que a igreja Testemunho de Jeová, algumas outras poucas igrejas que crê na ressurreição. A maioria das igrejas crê na imortalidade, que o ser humano que o ser humano tem uma alma imortal que se desprende do corpo após a morte. Isso é uma doutrina pagã. Foi criada por Platão, sabia? Platão, filósofo grego, ele tinha essa ideologia, essa filosofia dele, que era chamada dualismo. Alma e corpo, entendeu? Duas entidades distintas. Ele separou. Platão. Aí vem da filosofia grega, a mitologia grega ensinando isso, e foi assimilada pelo cristianismo. Mas quando você vai para a Bíblia ela não faz essa distinção. A Bíblia afirma que a alma humana, ela é a junção do corpo e do fôlego, a matéria e do fôlego de Deus. Aí essa junção produz a alma. Lá em Gênesis 2:7 diz assim: e o homem passou a ser, S-E-R, ser uma alma vivente. Se fosse para concordar com Platão, o versículo bíblico deveria estar assim: e o homem passou a ter uma alma, porque aí seria uma coisa distinta dele. E a alma e o corpo é uma unidade, que a Bíblia apresenta, né? Mas essa doutrina também aí, da imortalidade e ressurreição, é o que tem dividido muitos evangélicos. E a grande maioria está desse lado aí, que a gente percebe claramente que não é o correto, né? Terceira doutrina é a doutrina da Trindade. Eu preguei aqui, acho que foi o sábado passado, né, sobre a Trindade. Sábado atrasado, está até no YouTube, eu coloquei já lá a doutrina da Trindade na Bíblia. E muitas igrejas não acreditam na Trindade. A maioria das igrejas evangélicas acreditam em Deus Pai, Deus Filho, Espírito. Essa é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existem algumas igrejas que creem apenas em Deus Pai, que diz que Jesus é menor do que Deus, e dizem que o Espírito Santo é uma energia. Existem algumas igrejas que, eu já vi uma igreja na televisão, um pastor falando, que diz que só existe Jesus, que apenas Jesus é Deus, e que não existe Deus Pai, nem existe o Espírito. É um negócio estranho também, que a Bíblia, que quando você vai ler a Bíblia, fica sem lógica, né? Porque diversas vezes você vê Jesus orando a Deus. No batismo você vê Deus falando com Jesus do céu, né? Então, essa doutrina da Trindade é uma das doutrinas que divide muitas pessoas. Inclusive na igreja adventista existem diversos movimentos antitrinitários, que são alguns irmãos que dizem assim: não, essa doutrina não é da Bíblia, então eu não vou aceitar. E eles acabam se juntando a grupos dissidentes. Um grupo que sai da igreja, né, e faz aquele movimento para combater aquilo dali. A terceira foi a Trindade. A quarta já ouviu falar? O arrebatamento secreto. O que é o arrebatamento secreto? Você já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Já assistiu? Como é esse filme? O filme é assim: você vem ali no carro dirigindo, ó, e de repente você desaparece, o carro fica desgovernado. O piloto do avião está lá, pilotando um avião lá em cima, e de repente desaparece o piloto e começa a desaparecer passageiros. Começa a desaparecer passageiros do avião. O que aconteceu com essas pessoas? De acordo com essa teoria aí, foram arrebatadas. A teoria ou a teologia do arrebatamento secreto ensina que Jesus vai arrebatar as pessoas assim. Nós estamos aqui sentados, de repente começa a desaparecer gente, ficar invisível as pessoas. Aí chama-se arrebatamento secreto exatamente por isso, porque ninguém percebe. De onde foi que surgiu essa teologia? Sabe me dizer? Irmãos, é interessante, porque a Bíblia fala que haverá um arrebatamento. Lá em Tessalonicenses 4,16 diz que quando for ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, aí diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos se juntarão a eles e serão o quê? Arrebatados nos ares. Isso daí descreve a volta de Jesus, quando ele vier. Obrigado, irmão. Quando Jesus vier, ele ressuscita, e os que estiverem vivos junto com ele, aí diz que eles sobem com Jesus e vão. A Bíblia ensina isso, mas o arrebatamento secreto a Bíblia não ensina. De onde surgiu isso? Algumas pessoas dizem: não, surgiu da Bíblia. Não, surgiu
de uma estratégia chamada contra-reforma. Martinho Lutero, ele identificou o Papa como um anticristo. A interpretação de Martinho Lutero da Bíblia é chamada de interpretação historicista. Grave bem isso daí, viu? Interpretação historicista. O que é isso? É baseado na história. Estudando a história. Aí surgiu um cidadão lá chamado Inácio de Loyola e formou uma organização chamada Companhia de Jesus, que depois recebeu a alcunha de jesuítas, e que eles tinham o propósito de combater a reforma, combater Lutero. E para combater Lutero, eles tinham que combater também a teologia de Lutero. E eles viram que a teologia de Lutero era historicista. Então eles criaram uma teologia chamada preterista. O que é pretérito? Quem estuda português aí? O verbo do pretérito é o quê? Pretérito. Pretérito é passado, né? Futurista era futuro. Então eles criaram duas teorias para combater o historicismo. Eles criaram o preterismo e eles criaram o futurismo. O que é a teologia preterista? Ele fala que tudo que tem na Bíblia se cumpriu no passado, entendeu? E a teologia futurista diz que tudo que tem na Bíblia vai se cumprir no futuro. E a teologia historicista diz que tudo que tem na Bíblia tem se cumprido ao longo da história, entendeu? Qual era a interpretação de Lutero? Historicista. Os jesuítas, comandados por Inácio de Loyola, desenvolveram teoria. E teve um homem lá chamado Dwight Nelson, que ele foi um encarregado de desenvolver essa teologia chamada dispensacionalismo. A Bíblia mostra a história do povo judeu. Logo depois que o povo judeu saiu de cena, surgiu a igreja apostólica, a igreja cristã. Pedro, Paulo, Tiago, os líderes, né, da igreja cristã. João escreveu Apocalipse. Aí esse homem lá, ele desenvolveu a teologia dispensacionalista. Ou seja, é dispensações. Aí ele diz assim, uma dispensação refere-se a Israel, judeus. Outra dispensação refere-se à igreja cristã. Aí eles criaram essa ideologia de dois povos de Deus na terra hoje. Um é a igreja cristã e o outro é Israel. Vocês viram que o presidente Bolsonaro, assim que foi eleito, assim como Donald Trump, a primeira coisa que ele fez foi mudar a embaixada do Brasil lá para Jerusalém. Isso está de acordo com o quê? Com a teologia dispensacionalista. Porque essa teologia, ela é defendida pelo mundo evangélico. Grande parte do mundo evangélico crê nisso. Crê que Israel deverá ser exaltado de novo, entendeu? Que Israel deve retomar a sua proeminência entre as nações. Eles creem que Israel deve reconstruir o templo, como era no templo de Salomão. Eles creem que Israel deve dominar. E as igrejas evangélicas hoje, muitas delas acreditam nisso. Isso chama-se dispensacionalismo. E é daí que surgiu, entendeu? É dessa teologia que surgiu a questão do arrebatamento secreto. Porque essa teologia ensina que Israel vai ser restaurado e diz que em Israel vai surgir um anticristo que vai reinar durante 7 anos. 3 anos e meio vai ser bom. Aí 3 anos e meio vai ser o reino do anticristo, né? E nesses 3 anos e meio, aí diz que há o arrebatamento. Aí há o arrebatamento, aquelas pessoas de Deus são arrebatadas. Aí diz que há mais 3 anos e meio, né, na metade dos 7 anos, para que seja dada uma segunda oportunidade ao povo lá, Israel, e diz lá, e todo Israel será salvo. Então, as igrejas evangélicas, muitas igrejas assembleianas, muitas igrejas batistas, defendem isso daí, que haverá esse arrebatamento dessa forma. E isso daí divide muitas igrejas, que algumas pessoas não concordam. Por exemplo, a igreja adventista não concorda com essa visão. A visão da igreja adventista é historicista. E o conflito vai se desenrolar exatamente nesse sentido aí, pela questão da teologia diferente. E o inimigo, ele vai fazer por onde fortalecer essa teologia, porque é de acordo com o pensamento dele, entendeu? Inclusive, no grande conflito, a irmã White fala que ele, o inimigo, Satanás,
ele vai personificar a vinda de Cristo. E vai fazer a vinda de Cristo exatamente nesse contexto dessa teologia dispensacionalista. Vai fazer Cristo, o inimigo vai aparecer no padrão de Cristo, o padrão que Cristo é apresentado no Evangelho, né? Curando as pessoas, os doentes, entendeu? Falando aquelas palavras, como diz lá no Evangelho, bem-aventurados os pobres, entendeu? Ele vai aparecer nesse sentido, e o engano dele vai ser quase invencível. E as pessoas vão acreditar. Vão acreditar tanto porque a teologia já existia. E já era defendida por muitas igrejas. Grande parte das igrejas. E essa teologia é uma teologia popular e agradável para muitas pessoas, né? E divide o mundo evangélico. Outra teologia, outra doutrina que divide o mundo evangélico é a teologia do batismo. Quantos tipos de batismo existem? O que vocês acham? Hein? De acordo com a Bíblia, lá em Efésios diz, há um só batismo, não é isso? Mas só que aqui tem até uma foto, ó, que as igrejas evangélicas têm 3 tipos de batismo. Aspersão, dá para ver aqui, ó. Aspersão, efusão e imersão. Você foi batizado de qual desses 3? Lembra? Na igreja católica, as crianças são batizadas por efusão. Em algumas igrejas, as pessoas são batizadas por aspersão, que é derramando água na cabeça. E na igreja adventista, em muitas igrejas evangélicas, a maioria das pessoas são batizadas por imersão. Imersão é o quê? Imergir, mergulhar na água. Entendeu a diferença? Aspersão, efusão é derramando água na cabeça. E imersão é mergulhando na água. E eu acredito que a única igreja que batiza criança, eu acho que é a igreja. As outras igrejas evangélicas só batizam depois de certa idade, não é isso? Quando já tem capacidade de entender. Mas esse tipo de batismo aí, ó, ele tem dividido também muitas igrejas. Cada igreja, acho que na igreja presbiteriana é efusão, né? Ou é aspersão, é só água na cabeça assim, né? Ou é aspersão ou é efusão. As crianças nas igrejas evangélicas são apresentadas quando crianças, mas o batismo é só depois de certa idade. Outra doutrina que divide as igrejas é o dom de línguas. O que é o dom de línguas? É você começar a enrolar a língua e começar a falar palavras complicadas que ninguém entende. Essa doutrina você encontra em várias igrejas por aí, sabia? Quando foi que começou essa doutrina? Sabe me dizer? Algumas pessoas dizem assim, não, começou lá em Atos, quando os apóstolos receberam línguas sobre a cabeça. Eles dizem isso, né? Os discípulos receberam o dom de línguas e cada um deles começou a falar aquelas línguas dos anjos. Só que quando você vai ver lá, não eram línguas de anjos, eram idiomas de outras nações. Era como se eu estivesse falando aqui e do nada eu começasse a falar em japonês. Se tivesse um japonês aqui, entendeu? Ele ia entender. Os apóstolos, eles precisavam desse dom, por quê? Porque os apóstolos, eles eram semi-analfabetos. Quase todos. Eles eram pescadores. Quando era que eles iam conseguir pregar o evangelho a todo mundo, sem saber falar o idioma de todo mundo? Não tinha como. Então esse foi o dom que Deus deu a eles, para que eles soubessem falar outros idiomas. Não por eles mesmos, pelo Espírito. Aí, e esse dom de línguas que as pessoas falam hoje aí nas igrejas, que é aquelas palavras tudo enrolado ali, que nem eles mesmos entendem, ainda mais quem está ouvindo, né? Eles dizem que começou na Bíblia, mas a Bíblia não fala sobre isso. Você vai ver a história, você vai perceber que começou com um homem chamado William Seymour. E começou no ano de 1905. O dom de línguas que as pessoas usam hoje aí nas igrejas, essas línguas, é chamado fenômeno da glossolalia, que são línguas ininteligíveis que ninguém entende. Ele surgiu em 1905 com um homem chamado William Seymour, numa igreja metodista nos Estados Unidos. Essa igreja ficava numa rua chamada Rua Azusa. Esse movimento ficou conhecido como o reavivamento da Rua Azusa. Que reavivamento foi esse, irmãos? Era uma igreja tradicional, uma igreja metodista, e de repente tinha um senhor lá chamado William Seymour, que era de origem africana. Em outras palavras, era um negão, desses negão africano, afro-americano.
E ele começou a pregar, e ele começou a gritar, e ele começou a pular. E as pessoas na igreja começaram a orar, e começou aquele barulho, começou aquela zoada, entendeu? Aí disseram assim: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o reavivamento. A partir dali, daquele movimento, então, aquilo se popularizou. Aí começaram a surgir as igrejas chamadas igrejas pentecostais. Porque essa palavra Pentecostes vem exatamente de Atos. Porque eles basearam em Atos dizendo que era o reavivamento, entendeu? E basearam-se também em Joel, dizendo que era o Espírito Santo. Só que aquilo era o quê? Era simplesmente um fenômeno carnal. Era algo que vinha da própria natureza do ser humano. É exatamente o que acontece em festas. Quando você tem um cantor ali cantando e você aumenta o som e as pessoas gostam do cantor, o que é que acontece? Elas começam a gritar, não é isso? Quer abraçar, quer beijar, que outros querem dançar. Pronto, aquilo ali é uma manifestação carnal. E aquilo ali foi inserido na igreja. Aí disseram que era espiritual, mas você pode observar que é carnal. É algo que é provocado por agentes externos. Se eu pegar a Bíblia aqui, ó, e começar a ler a Bíblia para vocês, você não vai fazer isso. Mas se eu começar a aumentar o som, e eu começar a gritar, isso daí vai provocar o quê? Reação no seu cérebro. Sabia? O ser humano é movido por isso, por estímulos. E foi o que aconteceu ali. E aí surgiu as igrejas pentecostais e o dom de línguas, que hoje você observa que tem muitas igrejas aí, que é uma coisa terrível, irmãos. É uma bagunça, é uma zoada, é gente pulando, é gente dançando. Tem um vizinho meu ali, que ele disse que chegou ele chama lá, tem um nome lá que ele dá, né? O irmão que vem. Um irmão que veio com o poder de Deus naquele dia na igreja. Ele disse que esse irmão que chegou na igreja dele, disse que ele fazia carreira do púlpito para a porta aqui, ó. Desembestado com tudo. Disse que pegava o paletó, baixava assim, ó, e acunhava, né? Era. Aí eu falando para vocês riem, né? Porque diz assim, mas é exatamente assim. Esse movimento é desse jeito. Eles dizem que isso é o reavivamento, entendeu? Mas na verdade você observa que é uma coisa completamente ilógica, sem nenhum fundamento. Aí esse irmão, ele é irmão dessa igreja pentecostal lá, né? Ele me disse que ele se deu mal porque ele ficou lá na porta e ele estava desse jeito assim, ó, com os olhos fechados e os braços para cima. Aí disse que esse irmão saiu daqui correndo na carreira, chegou do lado, deu uma direita ali, ó, foi dando e ele caindo. Aí ele foi, disse ao pastor, esse irmão que veio aí, ele deu uma bufetada em mim grande. Aí o pastor foi falar com ele, ei, irmão, você está animado, mas você não pode bater no irmão não. Aí ele disse, não, o agir do espírito ninguém controla. Você já imaginou, irmão? É dessa maneira que acontece. E as pessoas dizem, não, é o Espírito Santo. Aí você observa que não tem nada a ver com a Bíblia. E essas igrejas aí, elas dizem que as únicas pessoas que têm o Espírito Santo é quem fala essas línguas. Se você não fala, então você não tem. Aí aqueles irmãozinhos ficam ali, isso eu não falei, isso eu não sei falar isso daí. Ele fica se sentindo diminuído, entendeu? Fica se sentindo diminuído. Aí você vai para a Bíblia, você observa, quem mais tem o Espírito Santo na Bíblia era Jesus. E você não vê ele falando nenhuma dessas línguas extras. Você não vê João Batista falando. Você não vê tantos outros personagens bíblicos aí que tinham o Espírito Santo e não falavam essas línguas estranhas. Mas é uma coisa popular hoje em dia, né? Mas surgiu igrejas tradicionais, aí vieram as igrejas pentecostais, aí logo depois surgiram as igrejas neopentecostais, que é novo modelo de pentecostalismo. As igrejas neopentecostais são as igrejas que pregam a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, que é aquela teologia do dinheiro, entendeu? Traga muito que Deus vai lhe dar muito. É a teologia da determinação. Eu vou falar essa teologia. Se você está doente, você precisa determinar a sua cura. Se você está pobre, você tem que determinar a sua riqueza. Se você está com depressão, você tem que determinar que você não tem mais depressão. Aí diz, não, mas a gente não tem que pedir a Deus. Não, você tem que determinar a Deus.
Então, essa teologia, ela é uma teologia presente nas igrejas neopentecostais. A igreja adventista, ela faz parte das igrejas tradicionais, né, que surgiram da reforma. E essas igrejas neopentecostais e pentecostais surgiram depois desse movimento da Rua Azusa, entendeu? E são as igrejas mais populares que existem. Por quê? Porque elas vão de encontro ao desejo das pessoas. Eu chego para vocês aqui e digo: olha, irmãos, a gente tem que se adequar à Bíblia. Isso daí não atrai quase ninguém. Mas quando eu chego para pregar para vocês: olha, venha para cá que nós vamos resolver tudo, vamos resolver todos os seus problemas. Aí as pessoas, elas se sentem atraídas para aquilo. Você prega sobre salvação, há pouco interesse. Você prega sobre dinheiro, sobre cura, há grande interesse. As igrejas, essas igrejas neopentecostais, elas surgiram exatamente nesse contexto de atrair grupos de pessoas baseados em ensinamentos chamativos, né? Ensinos que chamam, que atraem o interesse da pessoa, que vai interesse ao gosto da pessoa. A sétima doutrina que divide as igrejas é o sábado e o domingo. Essa daqui é apenas a igreja adventista que prega, né? A doutrina do sábado. E a maioria de todas as igrejas evangélicas pregam domingo. E aqui é que vem aquele ponto que eu falei para vocês no começo, né? Falei para vocês que os evangélicos, eles creem na Bíblia, e o católico, ele crê na Bíblia e a tradição, não é isso? Junto. E os evangélicos dizem que creem só na Bíblia. Mas quando é em respeito ao sábado, os evangélicos passam a crer na tradição. Por quê? Porque eles dizem que guardam o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Mas essa doutrina de guardar o domingo baseada na ressurreição de Jesus está na Bíblia? Não está na Bíblia. Está onde? Está na tradição. Entendeu? Uma tradição de séculos que os pais da igreja, alguns pais da igreja lá, tem alguns que escreveram sobre isso, que eles tinham reverência pelo domingo exatamente porque tinha sido o dia que Jesus ressuscitou. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Inclusive eu vi pastores, tem até um pastor da igreja presbiteriana, acho que é Augusto Nicodemos, que ele faz um sermão aí na internet pregando contra a igreja adventista, dizendo que o sábado não deve ser guardado, baseado na opinião de muitos pais da igreja. Ele começa a ler um monte de homens lá, né, que surgiram depois lá de Agostinho, que falavam dizendo sobre o domingo e respeito à ressurreição de Jesus. E é interessante, irmãos, que ele não usa a Bíblia. Ele defende o domingo sem usar a Bíblia, ou seja, ele está baseando o domingo, a crença das igrejas evangélicas em guardar o domingo, unicamente na tradição, porque a Bíblia mesmo não defende isso. A Bíblia, desde o começo ao fim, ela aponta apenas o sábado como o dia que deve ser guardado. Então, é nesse ponto aí que eu provo a vocês que os evangélicos estão seguindo a tradição, assim como a igreja católica também segue a tradição. E quando os evangélicos não respeitam o sábado, não dão crédito ao mandamento do sábado e dão crédito ao domingo, eles estão seguindo a autoridade do Papa, porque o Papa foi quem alterou. Entendeu? Teve um Papa lá, na verdade foi Constantino, né, que fez a primeira lei que instituía a guarda do domingo no ano 321. Mas depois tiveram outros papas que enfatizaram cada vez mais a santidade. Inclusive João Paulo II, ele escreveu uma carta chamada Dies Domini, uma carta aberta, né, ao mundo, chamando o mundo para abrir os olhos para a santidade do domingo. Alguns evangélicos, algumas pessoas aí no mundo afora, dizem: não, eu não guardo dia nenhum. Eu não respeito dia nenhum. Algumas pessoas, alguns religiosos dizem isso, né? Só que você vai observar que cada vez mais no mundo o ecumenismo vai estar chamando as pessoas para reverenciar o domingo. E os evangélicos não guardam dia nenhum, mas eles vão se sentir cada vez mais motivados a reverenciar esse dia que todo mundo vai respeitar. E esse momento aí que se aproxima, não é isso? Já tem muitos adeptos pelo mundo afora aí. Mas como eu falando para vocês aqui, essa crença, essa teologia não se fundamenta na Bíblia. Se fundamenta unicamente na palavra do homem, na tradição dos homens. Aqui está resumida, está a conclusão. Nós vimos aqui sobre a predestinação, foi? Vimos sobre a imortalidade, a ressurreição, vimos sobre a trindade, arrebatamento secreto, dom de línguas, vimos sobre o batismo e vimos aqui também sobre o sábado. Basicamente, irmãos,
Essas são 7 doutrinas que você vai perceber que geram essa divisão aí nas religiões. As religiões evangélicas principalmente, não é isso? E que nós venhamos preservar, irmãos, em nosso coração a verdade. Amém? Nós não venhamos nos levar pela opinião nem pela cabeça de ninguém. Nós vamos ser levados pela palavra de Deus. Eu, você, nós devemos ter a Bíblia e devemos ter esse pensamento: Senhor, que o Senhor me revele a tua vontade. Eu quero que o Senhor me mostre o que é que o Senhor quer para mim. Eu quero que o Senhor me mostre qual é a igreja que segue a verdade. Eu gosto, ó Deus, eu gosto de muitas coisas. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de festa, eu gosto de batom, eu gosto disso, aquilo. Mas eu não quero seguir nada disso. Eu quero que o Senhor me mostre o que é que o Senhor quer. Então esse é um pensamento sincero, entendeu? É um pensamento que não está sujeito a condições. Porque muitas pessoas, elas querem saber a vontade de Deus quando ela se ajusta à condição que elas impõem. Não, Deus, eu quero uma igreja que não precise eu preciso frequentar. Eu quero uma igreja que eu vá nela uma vez por ano. As pessoas ficam colocando em posições assim, entendeu? Eu quero uma igreja que seja uma igreja que eu vá quando eu tiver vontade. Não. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, a gente deve pedir que Deus mostre para a gente o que Ele quer. Não é isso? E Deus há de revelar quando você age assim. Amém? Deus nos abençoe.